cumprimentar o ministro e toda a equipe que está aí presente pelo resultado que tem alcançado nesse período de Covid, com o lema que ele tem defendido, de o apoio na saúde, preservando os empregos. Parabéns. Sobre a parte tributária, eu gostaria de perguntar, nós estamos falando bastante, mas eu acho que não estamos atacando a causa principal, que é a sonegação brasileira. Nós, nesse foco, nós observamos que é difícil ter nota fiscal. Muitos setores, eu aqui mesmo tive passagens que a operadora, né, aquele padrão milhas, não emitiu passagem aérea. E, além desse foco, nós temos aí muitos profissionais liberais que também não tiram. Você quer comprar um imóvel, paga um valor X, mas quer passar por um valor Y para pagar menos imposto. Então, qual é a alternativa? O dinheiro foi. Então, a taxação da movimentação financeira é o que eu acredito e vou continuar defendendo. Eu apresentei essa proposta que taxa em 2,5% as transações financeiras e, logo em seguida, imediatamente, já realiza um pacto federativo, dando 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município e 10% para as políticas regionais. Isso é fundamental. Esse tipo de proposta acaba com a sonegação. Esse tipo de proposta atinge a simplicidade que nós queremos. Você acaba o contencioso tributário. E, para falar de alguns aspectos que foram abordados, você tributa dividendos naturalmente. Quando a empresa passa um dinheiro 2,5%, quem recebe 2,5%, quem gasta mais 2,5%. Dividendos são tributados em 7,5%. Você não cobra do pobre. Você taxando, dá o CPF do pessoal do Bolsa Família e avisa o sistema bancário. Não cobre dos pobres, não cobre deles. Você também acaba com esse problema do simples. Deixa as empresas crescer, não importa se é simples ou não. Você desonera a folha do salário, tanto para cima quanto para baixo. Você facilita o programa de renda mínima. Você, sabendo quem está movimentando pouco dinheiro, pode complementar dentro do Renda Brasil. E a pergunta, ministro, é se esse tipo de proposta atende a esse slide que o senhor projetou no início da palestra. Muito obrigado, presidente. O deputado Peternelli me lembra muito, quando fala dessa simplicidade, me lembra muito o ex-senador Roberto Campos, que ele dizia, olha, eu sei, ministro Paulo Guedes, que na época ele me chamava de Paulo, né? Não tem nada de ministro. Eu sei, Paulo, que vocês gostam desses impostos mais elegantes, o IVA, o imposto de renda, só que ligado a esses impostos elegantes, você tem um exército de tributaristas, um exército de fiscais, um exército de advogados, quer dizer, o custo de gerir esses impostos é proibitivo, é absurdo, e ele é que usava essa expressão, isso é um manicômio tributário, isso é um inferno. Então ele dizia, por mim, eu teria um governo muito simples, ia ter um imposto só, cada vez que eu vejo o deputado Peternelli falando isso, eu me lembro do senador Roberto Campos, ia ter um imposto só, que não tem declaração, não tem fiscal, não tem contador, não tem sonegação, não tem nada. Que é justamente esse imposto aí que ele e o Marco Sintra defendiam, que é o imposto único, né? Que não é a nossa proposta de imposto único. Eu acho até que nós precisamos de uma base ampla para poder tributar toda essa economia digital que está chegando. O Brasil é o terceiro ou quarto maior mercado digital do mundo. Nós precisamos de uma base ampla para buscar recursos e tributar uma nova atividade que está sendo a mais importante, está ficando a atividade mais importante no mundo moderno, depois dessa revolução digital. Então, nós estamos estudando essa base ampla, e exatamente para você tendo várias bases, você tem a base consumo, mas de uma forma que não seja regressiva. Você tem a base renda, você tem a base patrimônio, você tem a base
pagamentos digitais, você consegue justamente trabalhar com alíquotas simples. Mas eu gosto muito também dessa sua visão de 30% para a União, 30% para estados, 30% para municípios, que as pessoas não percebem isso. Eu, até sendo um fiscalista, um federalista mais ferrenho, eu até acho que, no limite, uma federação feita de baixo para cima, de verdade, representativa, uma república representativa, uma federação que tem representação, devia ter um pouco mais nos municípios, depois os estados e, finalmente, a União. A União devia ter menos. É uma pirâmide. Se você pegar as federações que foram feitas de baixo para cima, por exemplo, a Federação Alemã, a Federação Norte-Americana, eram 13 colônias. Cada um já tinha escola, polícia, hospitais. Só depois, quando entraram na guerra com os ingleses, é que eles criaram a confederação. A federação veio depois. Primeiro realmente tinha a base da pirâmide. E aí depois eles fizeram a federação em cima. E assim é até hoje. Quer dizer, as cidades, os municípios têm mais recursos do que o governo central. Então, uma economia de mercado, com uma democracia forte, porque realmente assentada numa pirâmide, a base popular com mais recursos lá embaixo, e o topo da pirâmide, que é o governo federal, com menos recursos e focado nas atividades básicas, é mais atraente para mim. Então, toda vez que eu vejo o Peternelli com isso aí, eu me lembro do Campos falando, olha, o imposto tem que ser simples, pouco imposto, e, do outro lado, uma distribuição, justamente, ele usava essa expressão, né, com o princípio da subsidiariedade. O Estado só pode fazer o que o município não consegue fazer. Então, o município consegue fazer escola, saúde, saneamento, polícia. Agora, uma estrada de uma cidade até a outra, aí não é o município que faz, aí é o Estado que faz. E a federação só entra também no que os estados não conseguirem fazer. Aí entra a federação. É fazer justamente forças armadas. O Brasil precisa ter forças armadas. Nós temos fronteira com 10 países, nós precisamos justamente preservar. As pessoas falam em preservação de Amazônia. Pô, o país tem... são milhares de quilômetros de fronteiras. Como é que nós vamos preservar isso se não tiver justamente também uma presença, inclusive, de forças armadas nas fronteiras? Então, tudo isso aí se fecha com essa visão de simplicidade e prioridades.